Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Esses versículos compõem um texto muito conhecido, chamado de, a gente conhece como a pesca maravilhosa, mas algumas coisas me chamaram a atenção quando o Senhor me disse algo essa semana, quando eu ainda orava, perguntando a Deus o que Ele tinha para falar comigo e com os irmãos essa noite. O Senhor me fez lembrar de uma frase que eu li quando eu era adolescente, que dizia: Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Então, guarde no seu coração que você não precisa saber muito, que você não precisa ter muito, que você não precisa ser o melhor. Basta você ser comum, que quando chegar o tempo certo, Deus te levanta para viver o extraordinário. No ordinário, Deus faz coisas extraordinárias. A gente está diante de um momento em que Jesus ele inicia o seu ministério. Se a gente for olhar para como Jesus começou a ensinar, a gente vê que aonde ele ia, multidões o seguiam. Jesus arrastava uma multidão por onde ele passava. E a Bíblia vai dizer que sua palavra é profunda, era diferente. Ele conseguia cativar o povo de um jeito que ninguém mais conseguia. A ponto de que quando os guardas vão para prendê-lo, eles voltam dizendo: olha, ninguém jamais falou como ele. Eles saem para prender Jesus, mas quando eles voltam, a pergunta é: cadê ele? E eles disseram: não tem como. Ninguém jamais falou como esse homem. Jesus ele tinha algo de extraordinário em si. Isso era notório por onde ele passava. Só que Jesus ele não se limitava a ensinar apenas nas sinagogas. A gente vai ver, temos um sermão muito conhecido, o Sermão do Monte. Jesus ele ensinava nas sinagogas, mas ele ensinava nos montes, ele ensinava dentro do barco, ele ensinava no deserto. Ele não precisava de um palco para transmitir aquilo que o céu lhe tinha inserido. E aí o Senhor já me fez entender uma coisa. Às vezes a gente acha que ministério é só subir em cima de um púlpito para pegar. Ministério é só ter um microfone nas mãos ou um carro. Mas entenda uma coisa, o próprio Jesus nos ensinou: ministério não se limita à geografia, ministério não se limita a dom, mas ministério é aquilo que o Senhor tem conosco, é aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então entenda, você não precisa de um carro, você não precisa de um microfone, você não precisa ser o mais estudado, você precisa apenas ter um coração aberto para receber aquilo que o céu tem para depositar na sua vida e transmitir aos demais. Ele estava no deserto, a multidão ia atrás. Ele subia ao monte, a multidão estava ali esperando. Ele se assentava e o povo se assentava para ouvir, porque sabia que dele saíam palavras que produziam vida. Aí a gente vai chegando aqui no texto que lemos, mas a Bíblia diz que no capítulo 4, Jesus já foi batizado. E agora ele é conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto, onde ele é tentado. E aí a gente precisa lembrar disso também, que nem sempre quando estamos no deserto é porque o inimigo se levantou contra a nossa vida e nos inseriu nesse ambiente, não. Mas às vezes o próprio Espírito de Deus nos conduz ao deserto, onde extrai ali lições, onde extrai de nós força que nós jamais saberíamos que tínhamos. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele passa ali 40 dias e 40 noites jejuando. E a Bíblia diz que ao final desses dias o diabo se levanta para tentar Jesus. Mas alguém que ali agora passou 40 dias buscando ao Senhor, se entregando a Ele em espírito e em verdade, tem a capacidade não apenas divina,
Jesus é rejeitado. Jesus, ele está ali e começa a ensinar. Ele começa a trazer os textos, os profetas. Mas ao ouvirem aquilo que Jesus está ensinando, eles olham, começam a se revoltar e eles expulsam Jesus daquela cidade. Mas a intenção não é apenas expulsar, mas é matar. Só que o próprio Jesus se retira. E o Senhor me lembra uma coisa: existem momentos de entrar, mas existem momentos de sair. Bendita seja a tua entrada e bendita seja a tua saída. Não queira ficar onde Jesus também não fica. O problema é que a gente já se acostumou com determinadas situações e nos adequamos a ambientes onde Jesus não cabe mais. Mas onde Jesus não cabe, eu também não fico. Se Jesus não pode ficar, eu também não fico. Se Jesus não é respeitado, então eu não tenho compromisso, eu não quero me relacionar. Então entenda, você pode até pensar, olha, Rebeca, mas você não sabe como foi difícil para chegar. Olha, Jesus pode até ter chegado com você, mas se ele já saiu, saia também, porque ele é aquele que bendiz a tua saída. Jesus se retira, mas ele não para. Jesus se retira, mas ele não dá um fim ao seu ministério. O problema é que a gente acha que se a gente sair, a gente vai ter que parar. Que se a gente sair, o ministério vai ser interrompido. Mas aquele que sai contigo diz: ei, a obra não se limita também a uma geografia. Eu sou o Deus que avança. Eu sou o Deus que olha para frente. Para de ficar olhando para o passado e começa a olhar para aquilo que eu já te prometi. Existe um futuro, uma graça à tua espera. Ele avança. E a Bíblia vai dizer que ele vai e expulsa o espírito maligno. E aí ele avança mais um pouco. Ele conhece e vai à casa de Simão, cura sua sogra, expulsa mais alguns espíritos, cura outras pessoas. E agora a gente vai chegar nesse texto e Jesus está perto do lago de Genezaré. A gente vai chegar em um momento em que todos conhecemos, onde alguém especialista passa a noite inteira fazendo aquilo que sabe de melhor e não tem resultados. Alguém que passa uma noite focando nos seus resultados e tenta de todas as maneiras, mas não consegue nada. Mas até que em uma manhã comum, Jesus chega. Acredite, em uma manhã comum, ele vai chegar. Alguém vai esperar que chegue como um trovão, que chegue como vieram os sinais na caverna, quando ele estava na caverna e vem o fogo, o terremoto, o vento. Mas não, Jesus está nos dizendo nessa noite: olha, numa manhã dessas, quando você acordar em um dia comum, você vai viver o extraordinário. Em uma manhã dessas, em um dia comum, cercado por pessoas comuns, cercado por pessoas que não podem fazer nada por você, você vai viver o milagre que você tanto busca. Sabe por quê? Se não pesca naquela noite alguns peixes, Jesus chega e ele pega mais alguns. Ele poderia até dizer: olha, mas eu peguei primeiro porque eu sei fazer. Mas aí quando não acontece e tudo que temos é a dependência em Deus, ele se apresentando para dizer: quando você faz com as tuas mãos, não é milagre, mas quando apenas eu resolvo, sou eu mostrando para você que sou Deus de coisas extraordinárias. Se a tua mão faz, não é milagre, é ordinário. Se você resolve sozinho, é ordinário. Mas aquilo que só o céu resolve é extraordinário. Se o médico diz que tem jeito, está no ordinário. Se a tua conta bancária vai dar conta de resolver, está no ordinário. Mas quando você diz: Deus, não tem mais jeito, eu estou entregando os pontos, ele se levanta e diz: não se preocupa, porque no extraordinário eu entro, no extraordinário eu entro, no extraordinário eu me levanto e eu faço. Ele é um Deus de coisas extraordinárias.
por você. Numa manhã comum, em um dia comum, Ele faz o extraordinário. Hoje à tarde eu ainda li uma frase a respeito desse texto. Por coincidência no meu Instagram, coincidência não, porque Deus não trabalha com coincidências. Que dizia, uma frase que eu sei que é muito conhecida, que após a sua maior frustração, você viverá o seu maior milagre. Se referindo a esse texto, eu disse, Deus, isso é verdade. Porque a gente pode tentar de todas as maneiras. Talvez Pedro tenha se frustrado, até então Simão, porque ele tinha muitos métodos. Mas o método que ele não conhecia é um método que só o céu tem. Aí a frustração vem porque ele foca no resultado. Mas Jesus se apresenta, apresentando um método extraordinário. Jesus nos diz nessa noite, a partir desse momento, você vai parar de olhar para os resultados e vai começar a olhar para os métodos que eu já coloquei nas suas mãos. A partir de agora, você vai parar de se importar com a quantidade, com os resultados, e vai começar a se atentar aos métodos e às ferramentas que eu coloquei nas suas mãos. Quer ver que Deus é um Deus de coisas extraordinárias, que usa as pessoas comuns? Era um dia comum, mas um pastor de ovelhas levantou um gigante. Era só mais um dia comum onde ele escuta do seu pai, olha, vai ver como seus irmãos estão, vai levar alimento para os seus irmãos. Davi se levanta um dia comum para fazer algo comum, mas ele volta para casa, depois de ter vivido o extraordinário. Ei, numa manhã comum você vai se levantar, vai fazer a tua oração e vai sair de casa para viver um dia comum. Mas eu te garanto que quando você entrar pelas portas da tua casa de novo, você vai dizer, Deus, era só mais um dia comum, mas eu volto depois de ter vivido o extraordinário. Em um dia comum, um prisioneiro, ele se torna governador, sabe por quê? Porque pode ser esquecido na prisão por aqueles que lhe foram companheiros. Pode ser esquecido por aqueles que lhe dividiram o cenário. Mas existe um Deus no céu que não se esquece. E numa manhã comum, Ele visita alguém para se lembrar de você. Era só mais uma noite comum, mas aí Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro vai se lembrar, olha, eu conheço alguém que tem um espírito dos deuses, tem um espírito de Deus, e ele pode trazer a resposta. Em uma noite comum, Deus vai incomodar alguém, e numa manhã comum, esse alguém vai se lembrar de você, e você vai viver o extraordinário. Em um dia comum, Abraão recebe uma promessa. Ei, levanta, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, Abraão, farei de ti uma grande nação, os anos se passam. Ei, seu nome agora vai ser Abraão, porque você será pai de uma multidão. Em um dia comum, ele recebe uma promessa. Em um dia comum, a promessa se cumpre, Isaac nasce. Em um dia comum, Sara escuta aquilo que Deus vai fazer e dá gargalhadas. Mas em um dia comum, ela começa a sentir uma coisa diferente e se dá conta de que aquilo que era impossível, Deus já fez. Você vai se dar conta de que Deus já depositou dentro de você aquilo que você tanto tem buscado. Em um dia comum. Glória a Deus. Em um dia comum, Raabe, uma meretriz, recebe salvação e livramento. Em um dia comum, alguém entra na sua casa de surpresa, mas ela que poderia fazer um alarde, ela briga aqueles que são homens de Deus, e aquilo ali não beneficia apenas a ela, mas a toda a sua casa. Então, quando você guardar aquilo que Deus colocou no teu coração, acredite, em um dia comum, Ele envia salvação e Ele envia livramento para a tua casa. Não vai ser apenas para você, mas vai chegar aos teus. O povo dá volta
já tinha planejado tudo. O que ela talvez não soubesse é que o Deus de coisas incomuns já tinha arquitetado tudo, já tinha ouvido o clamor, já tinha recebido o jejum, e já estava pronto para dar o livramento. Em um dia comum você vai entender que foi para um tempo como esse que Deus te levantou. Em um dia comum. Quer ver que um dia comum só vai acontecer coisas boas? Não. Eu preciso te dizer que não, sabe por quê? Quando a mulher que recebe o profeta Eliseu em sua casa recebe um filho e o menino cresce em um dia comum, ele está com seu pai e começa a dizer: ai, minha cabeça. O menino levanta bem, era um dia comum, mas naquele dia comum, ao meio-dia, ele morre. Em um dia comum as coisas podem dar errado, mas no mesmo dia que ele morre, ela se levanta, diz para o seu marido: olha, não se preocupe, estou indo até o homem de Deus. Chega até ele e diz: olha, eu não te pedi, mas Deus me deu. O menino morreu, vamos comigo? Ele diz: olha, Geazi vai. Ele vai levar o cajado, o menino vai viver. Ela diz: ah, se o Senhor não for comigo, eu juro que eu não saio daqui. Ele se levanta e vai com ela. No dia comum, ela experimenta da maior dor, mas no mesmo dia comum, ela também experimenta o maior milagre, que é ter os seus filhos de novo em seus braços. Em um dia comum, Jó começa a receber notícias: ei, olha, teus filhos morreram, teus filhos morreram, você não tem mais nada, está doente, acabou para você. Era só mais um dia comum na vida de um servo de Deus, de alguém temente que o próprio Deus podia testemunhar. Deus me disse isso há alguns dias, disse: olha, é muito bom quando eu me levanto para falar diretamente contigo, mas melhor do que isso é quando eu me levanto na tua ausência para falar de ti. Foi o que aconteceu com Jó. Ele não estava no momento, mas Deus olha para Satanás e diz: ah, você viu o meu servo Jó? Será que hoje Deus pode se levantar do trono, olhar para nós e dizer: você viu o meu servo? E aí a gente vai ver que era um dia comum na vida do servo de Deus e começa tudo a dar errado. Mas também, após viver todo o seu processo, em um dia comum, em que ele continua sendo servo e está orando ao seu Deus, Deus vira o cativeiro de Jó. Em um dia comum você pode ter visto tudo desandar dentro da tua casa. Em um dia comum você pode ter se visto dentro de uma situação sem saída, mas acredite, vai ser também em um dia comum em que você vai elevar os seus olhos para os céus e vai ver que Deus já está fazendo nova todas as coisas. Por quê, Rebeca? Só para nos provar que não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Em um dia comum, em uma noite comum, em um dia comum, Simão se levanta com seu irmão, com seus amigos, prepara as redes, vai para o lago, prepara o barco, vai para o meio do lago, vai para a profundidade e começa a trabalhar. Inicia-se uma noite comum, só que no comum, no ordinário, as horas passam e nada acontece. Eu gosto de imaginar que talvez aquela tenha sido uma das noites mais longas que Simão tenha enfrentado. Já percebeu que quando passamos por situações difíceis e perdemos o sono, a gente olha toda hora no celular, olha a hora no relógio e a noite não termina? Aí a gente começa a dizer: Deus, quando é que esse dia vai clarear? Essa noite não passa. Aí a gente vai lembrar do versículo que diz: o choro dura uma noite. E a gente pensa: Deus, mas não vai terminar. Imagina que ele está lá, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro e nada acontece. E ele olha para os céus e diz: olha, parece que ainda está longe desse dia raiar. Só que amanhece.
não aconteceu nada, mas amanhã ainda era comum. E aí, quando ele está lavando as redes, se aproxima aquele que não é comum. Quando você estiver lavando as suas redes, dizendo: Deus, o Senhor viu que eu tentei, mas não dá mais. Ele vai chegar perto e vai dizer: coloca as redes de volta dentro do barco. Quando você disser: Deus, eu tentei de todas as maneiras, mas não deu certo, está na hora de lavar as redes. Ele vai dizer: coloca as redes de volta dentro do barco. No comum você tenta, no extraordinário eu consigo. No comum você faz do teu jeito, no extraordinário eu chego com a solução. Ei, me empresta teu barco? Jesus entra e pede para que ele se afaste um pouco. Só que o foco de Jesus no momento não é o barco. O foco de Jesus no momento não é o dono do barco. O foco de Jesus no momento é a multidão. Aí às vezes acontece isso com a gente, né? Você sabe que Jesus está no seu barco, mas a situação não mudou. Você sabe que Deus está te usando para confortar alguém, mas parece que Deus não está te vendo. Você está vendo que Deus está te usando para abençoar a vida de alguém, mas Deus não está te abençoando. Você está dizendo: Deus, eu estou vendo vidas serem abençoadas através daquilo que o Senhor já fez na minha vida, mas na minha vida hoje nada está acontecendo. Jesus está te dizendo nessa noite: espera mais um pouco.
Simão, me diga quando foi que eu já deixei de te responder. Rebeca, mas eu já vivi o silêncio, mas quando o silêncio dele termina, a resposta vem. Me diga quando foi que eu já deixei de falar. Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar.